Pessoal, boa noite. Pessoal que está nos acompanhando ou que irão acompanhar ainda pelas nossas redes sociais, minha saudação. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a doutrina, para nos dar um alento muito bom, para que a gente possa encarar sempre com otimismo e compreender a vida de uma forma bem mais simples, que nós a complicamos às vezes. O tema que iremos falar hoje é muito pertinente. Diz o seguinte: antes de crer, é preciso compreender. Isso aí é a tônica da doutrina, que não impõe nada, que foi usada desde o início. Kardec, quando foi da codificação, já sempre usando o bom senso, a lógica e a razão. Então, o que a doutrina quer trazer para nós? Exatamente isso, que nós possamos, antes de crer algo que nos é imposto às vezes, aquela pessoa sabe muito, então o que ela fala é lei. Não, a gente quer que todos questionem, entendam, compreendam. Por que eu estou crendo isso? Porque minha mãe fazia isso, meus avós criaram tudo, aquela sequência, mas sabe por quê? Onde está a lógica dessa crença? Então é isso que a gente procura trazer para todos, para que dê essa sensação boa, essa convicção boa que estamos no caminho correto. Que a gente entenda as potencialidades de Deus, né? Os seus atributos, e trazemos para a nossa vida sempre algo que tenha respostas convincentes. Então, a gente vai ver como que então as pessoas encaram a doutrina espírita, como que elas chegam no espiritismo. Tem várias razões para isso. Primeiro, o espiritismo não quer que ninguém abandone suas crenças, hipótese alguma. Não quer fazer lavagem cerebral em ninguém. Respeitamos. Não faz proselitismo. Ou seja, ninguém espírita nenhum vai laçar pessoas na rua para trazê-las para a doutrina espírita, falando que aqui é melhor e é aqui que você vai encontrar, tal. Não, não é assim que funciona. Não. Uma filosofia, que é a base do espiritismo, filosofia, ciência e também uma religião de cunho moral, para a gente entender, é que as pessoas entendam, procurem entender. Então, muitos chegam ao centro, é natural. Chegam desesperadas, às vezes, por diversas razões. São problemas, dores físicas, dores morais, perdas, né? Busca de uma solução para os seus problemas. É o primeiro coisa, é o pronto-socorro. Chegam, natural. Vem à procura de socorro, de uma ajuda. É a primeira coisa. Muitos alcançam esse objetivo. Chega aqui, são atendidos, tomam o passe, tal. Resolvi o meu problema. E não vão embora. Vão embora e não vem mais. E até a próxima crise. Vem, voltou e tal. Tudo bem. Estamos sempre abertos a todos, indistintamente. Estamos abertos. Outros continuam vindo ao centro só para receber passe, sem aprofundar no estudo, no cerne da doutrina, sem essa compreensão que nós precisamos ter. Então, não adianta só ouvir uma palestra. Foi muito bonita a palestra, foi ótimo, meu passe, estou revigorado, tomei água fluida, está ótimo, excelente. Vai embora. E não coloca nada em prática e não questiona aquilo. Será que aquilo que o palestrante falou é isso mesmo? Será que é isso o objetivo da doutrina? Tudo bem. E um menor número realmente se aprofunda no conhecimento da doutrina, passam a entender, estudar e tornam-se trabalhadores espíritas. Tudo bem. Respeitando-se a escolha de cada um. Cada pessoa está no seu estágio evolutivo. O que a gente quer
mostrar que as pessoas precisam, nós necessitamos avançar um pouquinho mais. Nem que seja lento, mas gradual, esse avanço é fundamental. Porque a cada vez que nós vamos compreendendo, nós vamos vivendo melhor, vamos compreendendo a vida. Ou seja, quanto mais compreendemos, mais vivemos bem, melhor. É isso que a gente quer. É entender que tudo na vida não existe acaso. Existem coisas que causa e efeito de alguma forma. É assim que funciona. Então, o que é crer? Crer é entender, primeiramente. Nós precisamos entender. Por exemplo, uma coisa banal. Deus é Pai. Como vimos aqui lido a carta de Deus. Pai, maravilha, bom, justo. É aquilo que eu falo sempre e vou falar muitas vezes ainda. Como um Pai que é bom e justo pode condenar eternamente alguém ao fogo eterno? É a primeira coisa que temos que pensar. Por quê? Se nós, nossos filhos, nós que somos imperfeitos, nós os apoiamos, hein? Nós não jogamos fora eles, em qualquer que seja a situação que eles tenham feito, vamos de alguma forma ajudá-los. Como condenar? Então aí a gente vai começando, essas pequenas gotas que vão caindo no nosso copo, que seria o nosso entendimento, é que deve nos obrigar, de uma forma, obrigar entre aspas, a questionar, a pensar. É assim que funciona. Então, crença, podemos dizer, é um ato de entendimento que não pode ser imposta. É uma aceitação íntima de cada um que vai compreendendo as coisas que acontecem, entendendo, para aí chegarmos na fé raciocinada, que é a base também da doutrina. Explica o que é a fé raciocinada. Então a crença deriva do quê? Do raciocínio nosso, que somos seres inteligentes do universo. Então nós temos que pensar. Como você pode... Gente, o que eu vou falar aqui não é crítica a qualquer religião, mas a título de exemplo. Como pode as pessoas fazer algo em desacordo com as leis divinas e uma pessoa vem e fala, você está perdoado daqui para frente, passa-se uma borracha e você siga, você está salvo. Não seria um privilégio? Aquele que levou tudo certinho ter o mesmo peso daquele que fez e no último momento apagou todas as suas deficiências e seguirem juntos? Mas Deus não é bom, não é justo? Então essas perguntas têm que ter respostas. É esse o objetivo, respostas, para a gente entender. Então à medida que nós vamos entendendo, a nossa maturação espiritual vai aumentando gradativamente. A nossa consciência vai abrindo. Lógico, abrindo a nossa consciência, despertando a nossa consciência, mais responsáveis nós nos tornamos. É isso, mas é isso que nós precisamos. A vida não é para brincadeira. A reencarnação para nós é como se fosse um exílio. Que viemos aqui não para pagar, não. Nós viemos aqui para evoluir. Quando evoluímos, nós então estamos compreendendo, estamos sabendo aquela situação que está ocorrendo conosco, não é um castigo de Deus, não é um castigo de ninguém. É algo que nós estamos compreendendo e vamos... O que eu posso fazer para ajudar para sair dessa situação? Tem várias coisas que eu posso fazer. Brigar é a pior coisa que tem naquela situação difícil. Não. Blasfemar, pior ainda, não resolve. É assim que a gente começa o nosso entendimento evolutivo. Então, crer, primeiro, antes de crer, nós precisamos compreender. Então, essa é a tônica que tem que trazer para todos, a todas as religiões. Questionem, perguntem, façam a convicção. Não fiquem com medo. Se eu for questionar o pastor, o padre, quem quer que seja, eu tenho medo de ser excomungado, de ser...
Tem isso na cabeça? Não! Somos livres! Deus nos criou livres, nos doutores de inteligência, deu-nos o livre-arbítrio, para que nós possamos fazer as nossas escolhas, que essas escolhas vão ter um reflexo de acordo com o que escolhemos, reflexos bons ou maus. E que se nós bagunçarmos demais, a próxima encarnação vai ter oportunidade. Pode ser mais difícil? Pode. Mas nunca deixaremos de ser ajudados. Jamais. Então, tudo que agregamos nesta encarnação, que passamos a entender, a compreender, nós estamos realmente avançando muito para as próximas encarnações. É esse o objetivo. Então, gente, esse percurso é difícil? É. Porque se fosse fácil, nós já não estaríamos mais aqui, estaríamos em mundos mais felizes. Se estamos aqui, é porque ainda somos muito imperfeitos. E a doutrina vem para abrir a nossa mente, abrir, compreender, nos ensinar a sermos gratos a Deus. Quem de nós não sabemos quanto tempo nós esperamos, aguardamos essa oportunidade para voltarmos, para estarmos aqui. Não sabemos quanto tempo esperamos. Pedindo a Deus que um pai e uma mãe nos aceitassem receber. E chegamos aqui, esquecemos e continuamos uma vida desregrada, presa à materialidade. É esse o grande erro nosso. Erro não, engano. Mas que é fácil de ser retomado. Então, gente, crença, podemos dizer então, é um entendimento baseado no uso da razão. Ponto. Feito isso, questionem. Sempre, eu gosto muito do princípio da descrença. É lógico, você está vendo uma coisa ainda que não tem. Aonde que está isso? Fulano falou isso. Aonde que está? Vamos entender, me ajuda a entender. Isso. Isto está dentro da codificação, é lógica, tem bom senso? Perfeitamente. Abre-se o leque. E aquilo profundamente cala dentro de nós. Nós não aceitaremos um retrocesso, já depois, quando compreendemos a dinâmica da vida. Todo retrocesso nós sabemos, respeitamos todas as religiões, todas as pessoas. Não nos cabe julgar ninguém por ser católico, espírita, bandista, nada. Cada um faz aquilo de dentro da sua convicção. Mas a doutrina veio como consolador prometido exatamente para trazer uma nova visão em termos de evolução. É esse que a gente realmente se baseia. Então, podemos dizer, então, o que seria a fé raciocinada? Lógico, é aquela que está baseada na razão, racionalidade. É isso aí. Então, a fé raciocinada é muito interessante. Ela entra em choque, sim, com a fé cega, aquela que está aqui. Por que você crê? Eu creio porque mandaram crer. Isso é a resposta? Não. É pregada por outras religiões que ainda estão em fase evolutiva. Essas religiões irão evoluir? Com certeza, gente. Não tenham dúvida. Vai chegar o tempo delas, de tudo. Questão 798 do Livro dos Espíritos, leiam lá, vocês vão ver que tudo vai chegar. Então, a fé cega é aquela que você crê sem compreender. Você não compreende, você crê. Crê por estar escrito numa norma, ou por alguém que se diz que sabe mais, que é mais inteligente, que é mais preparado. E se levado ao extremo, nós estamos vendo aí. O que acontece? Fanatismo. É a pior tragédia que existe, é um fanático religioso. Estamos vendo. As guerras, nós tivemos no século XX, guerra de católico e protestante na Irlanda do Norte. Mas verdadeiros massacres. Faziam as marchas dos católicos, depois havia a marcha dos protestantes. Juntava morte, feito não sei o quê, em nome de Jesus. Onde está a lógica disso?
Sendo que o Novo Testamento, Jesus é um, tanto para os protestantes como para os católicos. E aí, como é que fica isso aí? Então a fé cega, mais cedo ou mais tarde, ela vai se destruir por inanição. O que é essa inanição? É quando a maioria das pessoas começarem a compreender, a entender Deus, primeiramente, os seus atributos, entender a lei dele que está dentro de nós, a lei de Deus está dentro de cada um de nós, e que essa lei vai ficando cada vez mais completa quando nós abrimos mais a consciência e vamos entendendo o que nos ocorre. O que analisamos os nossos atos passados, analisamos as consequências desses atos, foram bons ou maus, passamos a analisar tranquilamente, olhar para dentro, conhecendo a si mesmo, que lá na questão 919 nos fala, precisamos do conhecimento. E através de olhar para dentro de cada um de nós, nós vamos vendo, esses atos meus foram bons, olha que deu um reflexo bom, mas esse ato aqui não foi legal. E, talvez se eu tivesse feito uma escolha melhor, não estaria acontecendo isso. Então, essa compreensão vai nos ajudar o quê? A nos arrependermos, né? Fazermos um novo recomeço. Não podemos voltar atrás, mas podemos recomeçar agora. E vamos, de alguma forma, reparar aquilo que estava em desacordo com o quê? Com as leis divinas. E assim nós vamos caminhando, que é o objetivo. Seres perfeitos não precisam reencarnar na Terra, só em missão específica, mais nada. Mas nós somos imperfeitos, estamos aqui exatamente para isso, para evoluirmos, seguirmos adiante. Então, a fé fundamentada mesmo, é racional, que a doutrina dos Espíritos traz para nós, fé raciocinada, começou de uma forma de pesquisa. As mesas que pulavam, né? Começou de uma ideia concreta. Por quê? Porque por que estava pulando? Ela não tem cérebro, então tem que ver. E partiu para uma coisa abstrata, que foi a pesquisa. O que estava movendo aquelas mesas? Que respondiam perguntas. E foram ver que eram de espíritos que já haviam sido assassinados, estavam sepultados ali no porão da casa das irmãs Fox, que lá nos Estados Unidos, que tiraram, descobriram quem que era, que foi morto, tudo, e aquele espírito estava se comunicando. Então, começou daí a comunicação, encarnados e desencarnados, lógica e razão. Então, é isso que tem. Então, essas mesas girantes, batidas, respondendo sim, não, eram concretas, compreensíveis. Você é fulano, não é espírito? Sim, uma batida, não duas batidas. E assim começou, fez aquele estardalhaço nos Estados Unidos, foi para a Europa como fenômenos de espetáculo, onde se reuniam para fazer todo mundo fazer perguntas aos espíritos, e aí Kardec começou o estudo, usando sempre a razão, a lógica e o bom senso, que é a base da doutrina espírita. Então, aos poucos, começou algo, foi compreendido e tornou-se concreto. Do abstrato, tornou-se concreto. Eu creio, sim. Por quê? Que existe uma vida, que não existe céu e inferno, eternos. Comprovadamente. Quem nos disse isso? Os espíritos que trouxeram. Era só uma pessoa que escrevia, um só médium? Não. É a doutrina dos espíritos, vários médiuns. Então a doutrina Kardec era assim, a pergunta fazia para vários médiuns, o espírito respondia, coletava as respostas, praticamente as mesmas coisas, e foram sendo colocadas. Não é uma doutrina personificada na pessoa, quando foi Moisés, como foi de Jesus, mas dos Espíritos, que veio amplamente para nos mostrar a necessidade da compreensão da vida, da compreensão do que e para que nós estamos aqui. É essa beleza.
Essa beleza que nos dá força quando estamos num momento difícil, que todos nós passamos, nós sabemos que é um ciclo que vai passar. E quanto melhor nós estivermos conosco, compreendendo aquela situação, mais rápido ela passará. Quando nós estamos destilando ódio para quem quer que seja, como uma forma às vezes de vingança, de um desejo nosso que não foi possível nós termos um benefício, nós destilamos ódio, o maior prejudicado somos nós. Compreendendo isso, nós sabemos que somos energia. Tudo que fazemos, que jogamos, retorna. É da lei, causa e efeito. Então nós compreendemos isso, então quando mergulhamos num processo quase que depressivo de raiva, aquela pessoa perdeu o emprego, perdeu um relacionamento, quando aquela pessoa procurando alguém para apontar, ele foi culpado, aquela pessoa, isso, a situação, e tudo, eu estou estagnando energias. Quando eu entendo que aquela situação talvez fosse a melhor. Por quê? Porque eu sou inteligente, tenho a proteção, vou me ligar a pensamentos bons, vou trazer a espiritualidade boa a nos influenciar e vamos rapidamente, o mais rápido possível, sair daquela situação, porque tudo passa, tudo. Agora, o tempo que vamos passar numa situação difícil depende de cada um de nós, de como nós encaramos aquela situação. Cruzar os braços e lamentar, perdi tudo, quero que Deus me ajude, fica com o braço cruzado esperando Deus me ajudar, não vai sair, vai demorar muito para sair. Mas quando você vai, eu vou, de alguma forma, eu vou virar essa situação, e vamos, força em Deus, me ajude, e vamos trabalhar. As coisas acontecem. Tudo compreensão. Temos que crer na nossa capacidade, que somos espíritos, filhos de Deus. Merecemos e podemos, sim, dentro do contexto terráqueo, sermos felizes de acordo. Não aquela felicidade maravilhosa, mas uma felicidade relativa, de momentos bons. Então é isso que a gente traz para vocês. Então, esse conceito da fé raciocinada foi criado então por Kardec, que lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz lá, fé raciocinada seria a fé que encara, olha bem, encara a razão face a face em qualquer situação da humanidade, cara a cara. Nós temos argumento para falar, por quê que você crê na reencarnação? Nós temos argumento, o Espírita tem argumentos. Fala, porque Deus é bom, não condena ninguém. Aquele que não teve chance, ele não vai para o inferno eterno, ele vai ter a oportunidade de voltar e cada vez abrir a sua compreensão, seguir adiante, quitar possíveis desenganos e seguir adiante. Essa é a vontade. Mas quanto tempo isso? Quantas vezes fizer necessário. Depende de cada um de nós. É a primeira parte. Então, eu creio por isso. Não é porque o Kardec falou, não, cremos chegando nos atributos de Deus. É isso que a gente quer. Que as pessoas pensem realmente, entendam, compreendam. Então, a fé é sempre... Ela não pode ficar estacionada. Por quê? Porque tem muita coisa ainda que não podemos compreender. Por exemplo, lá na questão 3 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos Espíritos, posso dizer que Deus é o infinito? Qual foi a resposta? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está além da nossa inteligência. Tem certas coisas que ainda não estamos capacitados ainda para entender e compreender. Mas o basicão que nos faz viver bem, tranquilamente. Sabemos, compreendemos que aquilo que não nos pertence, que nós tiramos de alguém, vai precisar ser reparado. É algo natural.
Natural. Ah, mas se você conseguiu algo usando subterfúgios ilegais, imorais, vai vir uma cobrança uma hora, não tenha dúvida, né? É da lei. Por que esperar essa cobrança dura, se você pode reparar antes? É isso que a gente tem que falar. Essa compreensão de colocar sempre a lei de Deus, a razão, a lógica e o bom senso na nossa vida. Esse é o nosso objetivo. Então, a fé raciocinada não se baseia em dogmas. Você crê, o Papa é infalível. Desculpe, isso aí não é crítica, é mostrar. Mas como que um ser humano é infalível? Tudo que ele faz é infalível. É um dogma. A infalibilidade. É uma coisa que foge da lógica. Porque são seres, não é um ser especial. Por que é infalível? Infalível é só Deus. E os espíritos puros já estão limpos de tudo. Então a gente vai seguindo a nossa idade. Somos imortais. A partir do momento que fomos criados, recebemos a razão, seguimos, nunca mais iremos morrer. O corpo sim será sempre substituído até um dia que nós não precisaremos mais reencarnar. Estivermos num estágio evolutivo para trabalharmos na equipe dos espíritos puros. Todos nós chegaremos a uma época nisso. E é isso que realmente nos faz lembrar que estamos aqui para evoluir. E entender o sofrimento que às vezes passamos, que nós causamos em algum momento das nossas existências. Porque não tínhamos a compreensão. Agora temos. Nós sabemos causa e efeito, como uma coisa natural, normalíssima. Pronto. O roteiro está aqui. Vamos atuar agora. O roteiro está prontinho. Isso aí. Você faz. Eu não quero fazer. Problema seu. Ninguém vai impor nada para fazer. Não. É um direito de cada um de nós. Livre escolha. Então, dentro desse contexto da para crer é necessário compreender, nós sabemos. Primeira coisa, o Espiritismo, primeiro fato que nos leva a isso. O Espiritismo nos traz Deus como um Pai soberanamente bom e justo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ponto pacífico. Bom e justo. Nos mostra a existência da alma e seu destino, ou seja, reencarnamos para quê? Para evoluirmos. Nunca seremos condenados eternamente. E para isso nós temos a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, uma coisa natural, que desde os tempos imemoriais já tinham. Sempre essa comunicação existiu entre encarnados e desencarnados. É uma ponte que traz exatamente alento para nós. Vê a obra de Chico, gente. Que maravilha. André Luiz, Emmanuel, que nos traz alento, nos dá ânimo de vida, nos mostra o que acontece do lado de lá. Então, gente, essas coisas. Tudo para que nós possamos a compreender. E que a reencarnação é sempre progressiva e na humanidade. Nós não vamos reencarnar usando a metempsicose, como estudamos no nosso estudo aí das quintas-feiras, reencarnamos como animais. Não, nossa reencarnação será sempre aqui, e sempre progressiva, na humanidade. Que a reencarnação não é apenas quitar erros do passado, mas o objetivo nosso é atingirmos a perfeição. Esse é o nosso objetivo, a cada encarnação que passamos. Então, por quê? Porque Deus quer assim. Fomos criados simples, ignorantes, com que objetivo? Que possamos evoluir. Todos nós estamos evoluindo. Olha, gente, nós que estamos aqui procurando a doutrina, em algum momento, essa fé cega
nos deixou sem respostas. Muitas situações que não tinha lógica a resposta que nos davam. E chegamos aqui. É isso que é interessante. Então, somos bem... Olha, eu tenho a impressão que, sem sombra de dúvida, somos bem aquinhoados, viu? Pela espiritualidade que está sempre conosco. Não somos perfeitos ainda. Somos imperfeitos, erramos muito ainda. Mas a semente está frutificando dentro de cada um de nós. E de você também que está nos ouvindo, está nos assistindo, em qualquer religião. É isso. Procure sempre ser o melhor, fazer o melhor. Que o dia de hoje seja melhor que o de ontem, e que o de amanhã seja melhor do que hoje. Essa é uma tônica de vida para todas as pessoas, independente de religião. O Espiritismo é cristão e a moral do Espiritismo é evangélica, não tenham dúvida disso. É ele que nós seguimos, nem um minuto fora daquilo que Cristo disse, nada. Tudo está lá. Então, é a filosofia fantástica que nos dá isso. Então, o que o Espiritismo se propõe é melhorar o homem moral e intelectualmente, para que esse homem melhore o mundo. É esse o nosso objetivo. Que nós possamos evoluir moralmente e intelectualmente, para que, no contexto, nós possamos influenciar mais e mais pessoas. O Espiritismo não se preocupa em levar as pessoas para o céu, não. E sim fazer da Terra, analise isso aí, pensa nisso que eu vou dizer agora. E sim fazer da Terra um mundo melhor, com paz, harmonia e justiça. É esse o objetivo do Espiritismo. Porque fazendo isso, automaticamente estamos evoluindo, não tenha dúvida disso. Nos ensina, nos dá que nós devemos viver com dignidade, usufruindo daquilo que a Terra nos dá como um meio, não como fim. Isso é importante, é isso que a gente tem, que nós construamos um lar regido pela moral, pela ética. Precisamos de alimentos, de roupa, de trabalho, assistência médica, tudo isso é natural. As profissões são abençoadas, desde que você seja um profissional bom na sua área. Um profissional que tem a justiça divina dentro de você, um bom médico, um bom engenheiro, um bom pedreiro, um bom servente, fazendo coisas com dignidade, sem explorar ninguém, sem usar de subterfúgio, sem ser desonesto. É isso que a gente quer, é isso que é a moral de Jesus, que o Espiritismo tanto traz para nós. Então, essas crenças. E o mais importante, o Espiritismo nos mostra que nós precisamos usar muito da prece. É muito importante a gente entender. A prece é aquele momento que nós mandamos energia, luz, que nós entramos em contato com a espiritualidade maior. É onde agradecemos, é onde oramos, vibramos por aqueles que estão em sofrimento. E assim, gente, a gente vai levando devagarzinho. E aquele ato, aquela prece tem que ser uma constante na nossa vida. Como falamos aqui no começo, foi falado no começo, aqui na prece inicial do nosso amigo Hilton. Falar com Deus. Estou aqui, Senhor, obrigado. Está ótimo. Obrigado pela minha vida, obrigado por tudo. Pequenas coisinhas que a gente vai colocar. É isso. Médium espírita não usa do mediunismo para ganhar dinheiro. Hipótese alguma. Médium espírita não faz isso. É o trabalho dos espíritos. Dai de graça o que de graça recebei. Faz parte da nossa vida. Tudo isso aí é compreensão. Um médium, quando compreende, quando ele estuda a moral evangélica da doutrina, ele vai saber que ele não pode fazer isso. Naturalmente, é uma coisa natural. É aí que a gente vê que a moral
Essa compreensão é fundamental para a gente. Então o espírita sério, gente, pensa nisso. O espírita sério não se limita só a crer. Não. Ele crê porque compreende. Isso é fundamental. E se ele compreende, porque nós dirigimos o seu julgamento, a vida futura é uma realidade. É uma realidade que vai desenrolando incessantemente aos nossos olhos. Sabemos que somos caminheiros da eternidade, que já viemos, trazemos uma bagagem anterior de centenas ou talvez milhares de existências, que somos o produto dessas existências e que graças a Deus, graças aos bons amparadores espirituais de cada um de nós, nós estamos conseguindo compreender Deus, compreender o que a doutrina nos traz. Estamos crendo algo sem fanatismo, racional, tranquilos e serenos, olhando a vida de uma forma pacífica, agradecendo por tudo que nos ocorreu, coisas boas, coisas negativas, agradecendo pelo dia de hoje, também confiando no futuro, porque hoje estamos construindo o amanhã. Pensem nisso, é isso que a gente quis trazer para vocês, isso a respeito da necessidade da compreensão natural das coisas. Não aceitem algo porque alguém falou, porque tem que ser assim, porque... Não digam, deixe a síndrome de Gabriela, né? Não, eu nasci assim, vou morrer assim, sempre. Não. Se uma filosofia melhor preencheu as nossas dúvidas, melhorou a nossa convicção, poxa vida, é isso que eu quero viver bem, eu quero estar em paz, é isso que nós precisamos. Saímos sempre respeitando a opinião de cada um, de cada ser. Não discutimos, não fazemos proselitismo em hipótese alguma. Recebemos aquelas pessoas que necessitam de luz, que precisam de explicações. Não impomos, expomos. Pensem nisso um pouquinho. É a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Vamos entender mesmo para nós cremos essa crença robusta dentro de um de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Pensem nisso. E vamos agir dentro dessa lógica que vivemos, iremos ficar bem. Ok, gente? É a mensagem de hoje. Como estamos ainda não podendo, voltamos ainda àquela ideia de que não podemos ter o passe individual, por recomendação da vigilância sanitária, nós vamos fazer o passe coletivo nesse momento, com a fluidificação das águas, fluidificação da água que está em casa, em qualquer lugar. Fiquem à vontade, sentem-se confortavelmente, descruzem as pernas, respirem fundo. Vamos, essa energia boa que está com tudo isso aqui. Sabemos, compreendemos que a espiritualidade está aqui, compreendemos que somos atraímos o que pensamos, o que estamos pensando. Então vamos pensar coisas boas, agradecer a presença dos nossos amparadores, pedir luz, compreensão, força e coragem. Então, nesse momento, os bons espíritos estão levando a cada um de nós, nesse momento, dando um jorro de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade. Essa energia adentrando pelo nosso plexo coronário e descendo por todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, dando-nos equilíbrio, tranquilidade, confiança de seguirmos adiante. Então, com as bênçãos de Jesus, dos nossos amparadores, nós encerramos a nossa reunião desta noite. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Que assim seja.